E supino tem polêmica! Quer falar daquela chatice, né? Da regra. Claro, né? Orra! Remy tá pedindo, o Diego não para de falar nisso, né, Diego? Desde o começo da viagem. Bom, eu vou começar falando o seguinte, eu não vou ter problema com isso. Sim. Eu não tenho nenhum atleta contorcionista. O Brasil tem 2 recordistas mundial de supino, que é a Érica e a Ana Rosa, e as duas já fazem supino dentro da regra. Na Mas verdade, então, assim, a hora lá, que eu vi a regra... Pra começar o assunto. A hora que eu vi a regra... Regra nova do supino. Como é que é a regra nova? A hora que eu vi a Explica isso. regra, a primeira coisa que eu fui ver é o supino da Érica. Falei, deixa eu ver se tá dentro da regra. Falei, tá dentro da regra. Mas então, vamos lá. Explica a nova regra. A nova regra diz que o cotovelo tem que chegar pelo menos, vamos dizer, no paralelo do ombro, né? Ou na linha do topo do banco. Tá? Então você tem o topo do banco. Não é o topo do banco, vou dizer assim, a superfície do banco ali, né? Ou tá meio mal descrito, vou falar a verdade assim, né? Não, na verdade ele fala do topo do ombro, o cotovelo tem que estar abaixo ou no paralelo do topo do ombro. Mas será que é o topo aqui ou aqui? O topo aqui. O topo do ombro com o cotovelo. Enfim. Tá. Então isso é aí para o movimento não ficar muito o intuito é quebrar os contorcionistas, né? Aqueles caras que fazem uma ponte absurda, né? Que é mérito também. Que é mérito também. O cara treina mobilidade. Aí tem umas pessoas com uma visão de educação física, na minha opinião, limitada. Fala assim, não é esporte de flexibilidade, é esporte de força. Fala, quem falou? Esporte é esporte. Esporte é esporte. Então se você tem uma qualidade... atletismo, né, 100 metros rasos, esporte de velocidade, o cara não precisa ser flexível, o cara não precisa ser forte. A flexibilidade então, não vai ajudar ele na passada. Capacidade física acaba ajudando em várias situações. Força mesmo no atletismo. Então assim, claro, você tem muitas condições. Fulano, cara, você desenvolve suas capacidades físicas e a flexibilidade é uma delas. É uma delas. Equilíbrio, o próprio equilíbrio. Para ser o melhor no esporte. Isso. Né? Então, eu não tenho essa visão. Minha visão é que o atleta poderia fazer. E tenho minhas ressalvas quanto à regra. Né? Assim como você postou ali na internet, eu tenho uma opinião bem similar. Eu acho que a primeira limitação vem em relação à anatomia. Então tem atleta que vai ser prejudicado sem ser contorcionista. Caso do Maradona. Caso do Maradona e da Natalie Henson dos Estados Unidos. Os dois têm o braço muito curto e os dois têm uma ponte normal. Razoável, assim, tranquila, não é uma ponte absurda. O Maradona tem uma ponte normal. Normal pra assim, baixa flexibilidade. Ele é pouco flexível, né? Agora, ele não tem uma ponte extrema. Isso. A Natalie Henson também não tem uma ponte extrema aguda, né? Então eu vejo, por exemplo, tô dando exemplo de 2 atletas que competem mundial que vão ser prejudicados pela regra. Esses caras vão ter que... Porque eles têm muita desvantagem no terra. Exato. O que ele tem de vantagem no supino, ele tem desvantagem no terra. Por ter braço curto. Isso, e se você pensar no supino, teoricamente, a proporção de peso é menor do que no terra. Exato. Então a gente tá falando de 2 atletas de nível mundial, um da seleção americana e um da seleção brasileira, que vão ter que pegar fechado no supino. Exatamente. Sendo que eles têm uma puta desvantagem no terra. Então, e tem outros atletas, se a gente procurar aí. Sim. Na verdade, é uma regra que só vai, digamos assim, que pune essas pessoas com membro curto, sem ser por causa do pessoal do contorcionismo extremo. Isso. Você vai punir o pessoal que tem desvantagem de membro e não tem A IPF mesmo falou que é um caráter experimental, tá? Como e assim, a gente ainda tem um outro porém, que é toda a situação da arbitragem, que nem você colocou ontem. O que acontece? Primeiro, você tá de lateral. Dependendo da posição da cadeira, já fica difícil de olhar o cotovelo. No lateral. No lateral. Aí você tem que... Normalmente o cara tira o glúteo quando a barra tá no peito. Ou muda o pé, porque é o ângulo que exige maior tensão. Isso, principalmente no equipado. Isso. Não, mesmo no RAW. Não, mas no equipado é onde sai o glúteo quando a... exatamente. Enfim,
o cara vai ter que olhar a altura de cotovelo, glúteo, pé, cabeça, que é um negócio que pouco lateral vê. E aí, como é que vai ser? Vai ser difícil de olhar. Já então, vai ser difícil de olhar por um lado. Pro lateral. Aí o central... Esse pra mim... O central complicou mais ainda. Porque a hora que a barra encostar no peito, a barra encostou no peito, o cara vai parar pra conferir se o cotovelo tá na altura. Naquele momento que encostou no peito. Já deu mais 5 segundos. Já aumentou a pausa. Pausa não... Pode começar a treinar 3 segundos agora. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo vai ter que treinar 3 segundos. Sem exceção. A não ser eu, né? O cara vai chegar, vai olhar esse braço de mangueira e falar, não vou nem olhar a altura, né? Esse aí vai dar altura, né? Teoricamente assim, tem algumas pessoas... E aí, olha só, e aí a gente tem outro problema. Quando chegar um cara de braço curto, o árbitro vai acabar dando uma pausa mais longa. E o cara do braço longo, ele vai acabar dando uma pausa mais curta. Porque ele já viu e falou, esse aí não vai... Exatamente. Ele vai punir os caras de braço curto. Exato. Né, 2 vezes praticamente. Então tudo isso, você vê que a mudança da posição das pernas que eles colocaram também não está muito claro. Mas é para coibir aquela ponte que o atleta parece que está em pé em cima do banco. Né? Que é aquela posição que as russas fazem com a perna bem aberta, que nem a Daniela Kolesen. Aquele contorcionismo onde você deixa o posterior com o glúteo apoiado. Sim, né? Só que aí você também, assim, voltou aquela história de ter que ter boa parte do glúteo apoiado. Cara, isso aí é muito relativo. Na regra antes estava escrito que você tem que ter dois terços apoiado. E aí, fala, pô, o que é 2 terços do meu glúteo e do glúteo de um oriental? O cara não tem glúteo, pô. Oh, jumpa! Ué, é verdade, cara. Muito diferente. Então tem isso. O powerlifting, cara, ele tem essa situação de ser um esporte democrático. De que o cara que tira vantagem no supino se ferra no terra e vice-versa. O Soloviova mesmo falou isso já numa entrevista. A super ponte que te ajuda no supino também deixa suas costas mais móveis para sustentar a posição no terra. Então é mais difícil pro terra, é uma desvantagem pro terra. Você desenvolve mobilidade no supino, mas você pode ter uma desvantagem no terra. Você vai ter que fazer talvez mais esforço no terra, e sendo que o terra, ele engloba cargas maiores do que o supino. É muito relativo isso, Funga, principalmente no equipado. Você tem um Mucienko, por exemplo, meu adversário faz 350 de supino e 320 de terra. Então, salvo exceções. Salvo exceções, mas esses caras tiram vantagem dessa posição, entendeu? Então, assim, além disso, vamos fazer uma recordação. Em 2012, até 2012 tinha uma regra. Chifoide. Você tinha que descer no processo chifoide. Até o processo chifoide. Para não descer podia para baixo, para não descer muito na barriga. Justamente por causa de coisa parecida com essa regra. Porque muitos desciam na barriga e os mais gordão, levava vantagem nisso. Exato. Mas aí, a gente tinha um problema disso, vou dar um exemplo. A gente tinha um problema anatômico nisso. Oriental, mais uma vez, o cara tem o tronco curto, longo e as pernas curtas. Onde é o processo chifoide? Exato, a gente tinha um problema desse com o Eduardo Quirino, que era um grande atleta do Brasil, né, competiu até 2009, 2010. E ele tinha esse problema de ser queimado muitas vezes, só que o tronco dele era tão longo que o processo chifoide dele dava a impressão de que era no abdômen a descida, e na verdade não era. Entendeu? O Quirino acho que tinha uma vértebra a mais, mas ele não sabia. Ele devia ter uma L6 ali. Parecia um Vacê, né? As pernas curtas. O Quirino sentado era mais alto que eu, pô. E ele tinha 1,65 m. Ele era mais alto que eu sentado. Mas tem pessoas que têm 34 vértebras no total. Então, assim... E também, por que tiraram isso? Por causa desse problema anatômico. E porque os árbitros ficavam tentando olhar em cima onde estava batendo e perdia uma saída de glúteo. Esquecia todo o resto. Às vezes pega, mas naquele milésimo de segundo você olhou pra cima, o cara levantou o glúteo. A gente sabe, ninguém fica com a bunda levantada, o glúteo fica dando aquela batidinha. Entendeu? Então, assim, eu vejo em caráter experimental, minha opinião, Davi, sim, alguma experiência. Tenho 10 campeonatos mundiais como árbitro, gravata vermelha há 4 anos. Eu acho que não perdura mais de 1 ano. Ou vai sofrer ajustes. Ou com certeza deve sofrer ajustes. Porque é muita desvantagem. Não tá bem lapidado, desenhada a regra. Ajuda a firma aí! Se me perguntar a solução por um momento, também não tem. Não sei dizer o que fazer.
Agora, a altura de cotovelo realmente é um negócio que não dá, porque tá prejudicando um atleta que não tem nada a ver com isso, cara. Daí exemplo aí, Nathalie Henson e Thiago Grau. O Thiago ficou frustrado, cara. Ele falou assim, minha última competição, cara. Ele veio pensar, tipo... E a tirada do pé no banco é exatamente para impedir esse arco absurdo, mas não exclui. A Daniela Kolesny, que é adversária da Érica, faz uma ponte mais extrema que eu já vi sem pôr o pé no banco. Se você pegar uma menina da ginástica olímpica, ela vai conseguir fazer uma super ponte sem botar pé no banco, nada. Ela vai estar ali, você pegar, já vai. E assim, a IPF postou o seguinte: 95% dos atletas não serão prejudicados. Tá bom. Dos recordistas mundiais, 60% foi prejudicado. O recordista mundial de supino. Quer apostar? Te dou o exemplo da Igu Sitkova. A Igu Sitkova, movimento curto, e o Kaku Fukushima, movimento curto por braço curto, sem ponte, as duas, uma pontezinha assim, parece um mataburro ali de Mogi Guaçu. É verdade, não tem ponte extrema, cara. Tô falando de duas lendas do supino. E o Kaku Fukushima, lenda, não tô falando de qualquer atleta, lenda do supino. E o Kaku Fukushima, a Igu Sitkova não entraria na regra. Hiroyuki Izagawa não entraria na regra. Estamos falando de vários atletas aí, principalmente esses atletas de 47 e 59 aí. A Igu é recordista mundial 47 e 52, Fukushima 47. Não vão entrar na regra, cara. Distância biacromial pequena faz com que o ângulo fique bem obtuso. É verdade. E isso também vai fazer o cotovelo não chegar. Exatamente. Tá errado. Então tem que fazer uma marcação menor para as categorias menores. Tem alguma coisa de... teria que fazer uma marcação. Tá mal desenhado. Tá mal desenhado. Então, isso aí você pode postar segunda-feira, toda essa discussão aí. Não, eu acho que porque a gente já falou... esse é o balanço do Sula, cara. Não, mas essa parte da regra eu tô falando. Não, o que você acha, Amy, de tudo isso? Tem mais alguma opinião interessante? Não, tudo que falou mesmo. Essa regra é em teste ainda, né? Tá em fase de teste. Vamos ver o que vai acontecer nesse ano. Pela sua experiência, Remy, né? O Remy tem 25 anos de powerlifting. De 1000 anos de powerlifting. O que você acha? Perdura ou não essa regra? Provavelmente vai sofrer ajustes. Vai ter alguns ajustes. Porque ela vai ser testada ainda, né? Igual eu tava falando, né? Muitas vezes não dá tempo de você olhar os dois ao mesmo tempo, né? Principalmente o central, né? Ele vai ter que olhar assim, postou, e vai ter que olhar o cotovelo. Então provavelmente o tempo vai aumentar. Então vai dar, em caráter experimental, ela vai sofrer alterações, com certeza. Por exemplo, hoje em dia o VAR do supino, ele tá numa posição que avalia glúteo e pé, né? Os caras vão ter que colocar outro VAR atrás. Exatamente, cara. Né? É mesmo. Complicadíssimo. É diferente do agachamento. Então, por exemplo, o Maradona achou que os recordes antigos já não iam mais valer. Olha, eu não sei o que a IPF vai fazer. Mas vai ter recorde que vai ficar inquebrável com essa nova regra. Exatamente. O da Igu. A Igu é 162 na 52. Como é que vai fazer isso aí? Não vai fazer. Não vai fazer. Cara, isso aí é um choro de rede social. Exatamente. Pra mim só foi colocado em pauta porque tem muita coisa na rede social fazendo uns memes que eu acho que eu considero muito engraçados, inclusive. Eu tava brincando. Porque a regra não foi criada para os caras com braço de Horácio. A regra foi criada para os contorcionistas. Exatamente. Entendeu? Não é o cara de braço curto. O cara do braço curto ele só é prejudicado. Ele foi prejudicado com a regra. Porque deixa eu inventar então um negócio, como é que é? Um terra finalização. E outra coisa, vamos falar uma outra coisa. Pro cara de braço curto, pra ele segurar na marca, exatamente, o punho dói pra caramba, o ombro fica vulnerável, entendeu? Pra ele conseguir tirar essa vantagem. Ele tem que se preparar bem pra tirar essa vantagem. Preparar bem. Exatamente. Por isso que eu tô falando que às vezes é importante você ter a flexibilidade também, mesmo que ele tivesse uma ponte boa. É só você ver o supino da Igu. A Igu não tem uma ponte extrema, cara. É uma ponte normal ali.
razoável. Aí Gusitkova da Rússia, atleta de 52. Então, uma ponte normal, não é nada extremo. Então assim, eu acho que foi mais para esses, principalmente esse supineiro ou russo ou japonês, que são do supino, que fazem o super arco. Entendeu? Que o cotovelo fica ali. Então colocar a regra só no supino single lift. Mas é verdade, cara. Se você for ver, eles deveriam fazer o experimento no supino single lift, justamente pela desvantagem no terra. Justamente pela desvantagem no terra. Faz muito sentido, Fong, eu não tinha pensado nisso. E aí depois você viu que realmente lapida a regra, e aí pensa se coloca ou não no powerlift. Agora no triatlon, né? Porra, faz muito sentido, cara. Podemos até escrever para o IPF isso. Mas por isso que eu acho que foi precipitado colocar essa regra assim, ó. O Thiago não é supineiro. O Thiago é powerlifter. Exatamente. Pô. Ele compete supino? Sim, mas ele não é supineiro, ele é powerlifter. Ele é campeão brasileiro de powerlifting. Ele é o atual